Fala, galera do sofá! Hoje a gente está aqui com dois convidados muito especiais, o Zé e o Vasco. Eles são do movimento Verde e Amarelo. Eu não sei se vocês conhecem, mas com certeza vocês já receberam um vídeo durante a Copa, no metrô, a galera toda assim cantando a música 5-8 foi Pelé, e 62 foi o Mané. E esses dois são praticamente que começaram tudo isso. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para vocês quem é o José Ricardo e depois quem é o Vasco. Eu tenho hoje uma assessoria de negócios, então hoje a gente se dedica até a ajudar empresas, startups a terem ferramentas, a verem quais são os caminhos. Mas com o Movimento Verde e Amarelo, minha história começou só nessa Copa. Foi uma coisa que um pouco antes da Copa a gente começou já a conversar, mas efetivamente lá na Copa, num quartinho pequeno ali, a gente conversando, e a gente até brincando, pô, a gente se encontrou, parece que eu encontrei meu bando. Fui pra Copa até para desenvolver um projeto de conteúdo, e aí a gente acabou se conhecendo e fazendo tudo junto lá. Legal. E agora, quem é o Vasco? O Vasco é o Luiz Carvalho, sou formado em administração de empresas. Sou empresário, apaixonado por esportes, especialmente pela torcida, e sou fundador do Movimento Verde e Amarelo. A gente está nessa caminhada aí desde 2008. Uma pessoa que se dedicou e se dedica bastante à torcida e que, enfim, vejo uma possibilidade muito bacana de a gente mudar todo esse cenário. Legal, bacana. Antes de começar, eu vou botar aqui para vocês entenderem do que a gente está falando. Eu vou colocar um vídeo de um dos momentos mais incríveis que a gente teve ali na Copa, que eu participei e que foi graças ao pessoal do Movimento Verde e Amarelo. Então eu vou fazer uma pausa aqui na entrevista e vou botar o vídeo para vocês entenderem do que a gente está falando. Não esqueçam de deixar o like, comentário, compartilhar essa entrevista que vocês vão adorar. Eu vou fazer um bate-bola voltado para esportes. E aí eu vou pedir para vocês escolherem dentre os dois que eu falar uma opção e a gente faz cada hora com um. Rugby ou motocross? Eu acho que eu fico com rugby, fiz intercâmbio na Nova Zelândia. Rugby ou hockey? Rugby. Rugby ou beisebol? Putz, rugby. Rugby ou boliche? Rugby. Rugby ou wakeboard? Wake. Wakeboard ou Fórmula 1? Wakeboard. Wakeboard ou futebol americano? Wake também. Wakeboard ou basquete? Basquete. Basquete ou UFC? Acho que o UFC. E agora para os dois, UFC ou futebol? Futebol, aí tá fácil. O movimento ele começou como um hobby, né? E aí ele se profissionalizou um pouco mais nessa última Copa principalmente. Primeiro comenta como é que foi o início do movimento, como é que começou? Tudo começou em 2008, tinha criado na faculdade uma torcida da faculdade, de TOFU, torcida organizada FEA USP, e a gente sempre apaixonado por esportes, pela seleção e em vários jogos do Brasil, a gente era inconformado com como a torcida do Brasil era para baixo, né? Pô, o país do futebol, o povo mais animado que tem no mundo, festeiro, que gosta de bagunça e tal, e a nossa torcida era um negócio apático, frio e nada traduzir o que a gente é como brasileiro, né? Pô, por que a gente não cria uma TOFU no Brasil, né? Por que não fazer? E aí em 2008 a gente criou o Movimento Verde e Amarelo e a partir daí não parou de seguir a seleção, já fomos para 3 Copas, para a Olimpíada, Copa América, amistoso, fomos para o Mundial de Basquete da Turquia e acompanha as seleções, né? Então não é só a seleção brasileira masculina de futebol. Vocês identificaram uma necessidade. Teve alguma outra coisa que vocês identificaram, além disso, que fez vocês falarem, putz, a gente tem que fazer mesmo, a gente tem que ir atrás? São Paulino, Vascaíno, Flamenguista, que seja,
Ele vai pro estádio, ele torce, ele pula, ele grita, ele inventa música, ele canta, a gente precisava ter um elo assim para a torcida, né? Ter uma entidade catalisadora de todo esse potencial. Se a gente tiver uma entidade que está sempre presente, acompanhando as seleções, a gente pode potencializar muito. E vocês começaram na Copa da África. O movimento é de 2008, então tiveram 2 anos que a gente foi mais para amistosos e etc. E demorou um pouco para conceituar o que seria, começar a agregar integrantes, mas a grande missão foi em 2010. Brasil, que foi quando estourou a música Mil Gols, né? O primeiro grande sucesso, assim, digamos, do movimento. E agora na Rússia, mas no meio do caminho, como eu falei, passamos por outras coisas. Foi a Olimpíada aqui no Brasil. Para mim, no polo aquático masculino, no handball, tiveram 2 jogos sensacionais. Brasil e Alemanha no handball masculino e Brasil e Sérvia no polo aquático. Os 2 o Brasil ganhou, os 2 o Brasil era infinitamente inferior, só que eu acho que, é meu entendimento, né? Sim, a torcida deu aquela energia. Enfim, para quem pratica esporte sabe que a torcida faz a diferença, muito, né? Conta muito. Mas eu nunca tinha participado ativamente e para mim ficou muito claro na Rússia, assim, a gente chegou, eram os argentinos ali berrando, botando... Nossa, foi assim, era uma coisa assim que eu olhava e falava assim, e nós? E nós, e aí, né? Nós? O povo do carnaval, do samba, do futebol numa Copa do Mundo. Vocês em algum momento pensaram, tipo, não vamos mais fazer isso, não vai dar certo? Eu acho que o grande baque pra gente foi a Copa de 2010, né? Que em 2008 a gente criou um negócio, em 2010 a gente se estruturou muito, assim, fez diversas reuniões antes, criamos uma série de músicas, né? Até em 2010 que foi criado o Mil Gols, que estourou em 2014. Fizemos bandeirão, uniforme, fomos pra Rússia, pra África com uma galera e chegou lá e não engrenava, assim. Então a gente tava andando em 20, 30 pessoas e ficava as 20, 30 pessoas. Quando a gente voltou pra cá foi meio que, putz, será que vai engrenar? Mas não desistimos, tanto que fomos pro Mundial de Basquete na Turquia na sequência. E seguimos, né? A Copa do Brasil, o que deu pra gente a noção de, puta, vai dar certo, foi a Olimpíada. Em 2016, eu saí da Olimpíada com a certeza de que uma hora o negócio ia engrenar. Você é o compositor da música do Mil Gols. Sim. Como é que ela começou? Como é que ela estourou? A primeira composição dela foi uma coisa meio sui generis, assim, que ela veio meio pronta na minha cabeça. Eu não fiquei muito tempo pensando como foi a Brasilzão. A Brasilzão demorou um tempo em fazer. Então, Mil Gols veio meio pronta. E até na nossa versão original, não tinha aquela última parte Maradona, né? Uma coisa meio agressiva pra ele e tal. Era Chupa Maradona, que também, de certa forma, é agressivo, mas enfim. E a gente fez em 2010. E a gente não tinha noção do que ia acontecer com a música, nem imaginava que pudesse estourar. E eu acho que o grande boom dela em 2014 foi por conta da quantidade de argentino que tinha aqui, deles terem a música, os caras vieram aqui e viam, tipo, eles não vieram cantar a música deles, vieram cantar a música contra a gente. Isso aí. E aí, enfim, os brasileiros aqui, né, como é que a gente responde? Então, Mil Gols acho que virou meio que uma resposta para os argentinos, então foi um catalisador, acho que desse sucesso que virou a música. Viram que ela explodiu mesmo, foi no jogo Suíça e Argentina, né? Suíça e Argentina, eu nem tava no jogo, tava na minha casa assistindo o jogo assim, daqui a pouco eu escutei, falei, pô, mas você acha que é Meu Gosto tá saindo ali? E aí eu comecei a ver, não parou, o jogo inteiro cantando, falei, nossa, é a música, depois vi quantidade de vídeo no YouTube, um negócio meio pra gente na época, assim, falei, caramba, o estádio inteiro, assim. E agora falando de Rússia, né? Vocês saíram de poucos seguidores no Instagram para quase 100 mil seguidores. O Instagram e o WhatsApp foram os grandes potencializadores de tudo. Isso não tinha em 2010. Se tivesse os dois em 2010, poderia ser que o cenário fosse diferente, né? Foi, na verdade, o apelo mesmo do movimento e do que a gente tem como objetivo, né? Que essa coisa de criar uma torcida do Brasil, de ter música, de ter bandeira, de resgatar a nossa história esportiva, de falar dos craques. Para estourar, explodir, reverberar como foi, precisa de pessoas cantando. Só que ao mesmo tempo tudo isso só se deu pelo propósito, pela junção, pelo grupo de pessoas que ia se dividindo. Aí tinha gente aqui cuidando de mídias sociais, montando arte, porque a gente estava lá procurando espaço para fazer o esquenta. É o propósito que começou a amarrar. A primeira coisa que a gente fez quando a gente começou a ver crescer foi reunir todo mundo que estava lá. Quem cuida do quê? Vamos se dividir. Então já criamos um organograma. Quem chegar primeiro na cidade já procura o esquenta. Vamos validar, vamos lá falar com ele, vamos frisar que precisa de cerveja gelada, porque o brasileiro está acostumado, que vai mais gente, a saída de cerveja é diferente, eles não estavam tão acostumados. Então, tipo, meio que começou a desenhar ali uma estrutura de negócio que todo mundo foi acontecendo, mas que a raiz ali estava muito forte por causa, né, do propósito. É isso que eu ia falar, vocês foram super na raça pra lá, né? E vocês poderiam, naquele dia do jogo, estar aproveitando, ou 2 dias antes, estar ali, curtindo, conhecendo a cidade.
vocês chegavam, tinham que achar lugar, tinha que garantir, porque para quem não sabe, na Rússia não tem cerveja gelada, então assim, não tem, não é tipo assim, ah não, ela é só pouco gelada, ela é quente. Achar um lugar para 2.000 pessoas também em russo não é nada fácil. Não é nada fácil. Acho que o que eu mais pedi na Rússia foi gelo. Os caras chegar, a mulher já olhava assim, gelo. E eles nem têm tanto gelo também, né? É difícil. Num puta calor. Era super complicado. E vocês tinham que se preocupar com tudo isso. Então, vocês praticamente não devem ter conhecido muito cidades. Conhecemos, sei lá, o que passou na nossa frente, das contas. Mas virou um trabalho, efetivamente. Virou um trabalho, que a gente acabou tendo um modelo de negócio, que era o quê? Toda cidade que a gente chegava, a gente ia fazer a recepção da seleção no hotel. Depois tinha que organizar um local para ser o esquenta pré-jogo, aí fazer o esquenta. O Zé falou, não é fácil achar um lugar que caiba 2.000 pessoas, que começou o primeiro esquenta nosso, tinham 200, 300 pessoas. Chegou um deles, sei lá, tinha 3, 4 mil, 5 mil, não sei nem quantas pessoas que tinham lá. Então a gente tinha que pensar nessa estrutura, tinha que fazer a logística de saída e esquenta para o estádio. Pra ver como é que então teve inclusive um lugar que tinha que pegar o ônibus, aí aonde que pega o ônibus? Samara. Foi pior, né? Aí a gente também tinha a ajuda de uns anjos da guarda que aparecia, que era tipo brasileiros que moravam lá na Rússia, que ajudavam a gente até em trâmites da língua. E eu acho que vocês começaram com aquelas pessoas que vocês conheciam, que falaram para uns e falaram para outros. Aí depois uma outra pessoa veio, a gente encontrou um outro pessoal, falaram de novo, eu falei, peraí. Aí quando o terceiro falou, pô, entra no Instagram. Aí eu já senti que eu já tava perdendo, tipo, aquele negócio, eu tô sendo a última a entrar no Instagram, né? Tipo, eu falei, não, eu tenho que entrar, pô, já é o terceiro que me fala sobre isso e eu não tô sabendo. E aí depois aos poucos, aí esquenta, aí depois o outro esquenta, aí depois era assim, pô, todo mundo, o que você vai fazer no dia do jogo? Era o esquenta do Movimento Verde e Amarelo. E eu acho que isso é uma coisa que eu percebo que é um negócio que é muito parecido com o startup. Começa pequeno, aí começa um a falar pro outro, o negócio, pum, explode. Fideliza bem o primeiro grupo, porque aí, que nem você falou, esse primeiro grupo foi massificando para todo mundo. Exatamente. E justamente pelo propósito amarrava. Porque era as 300 primeiras pessoas olharam e falaram, meu, caramba, é aqui que eu vou torcer, aqui que eu vou ser brasileiro, aqui que vai ter um propósito. E até pegando esse paralelo de startup, a melhoria contínua e esse processo de evolução do modelo de negócio. Então, assim como começava para 300 pessoas e aí vai crescendo, a gente foi entendendo, ia sempre conversando, porque todo mundo ficava amigo. E aí tinha esse problema da cerveja, pô, então vamos prestar mais atenção, vamos procurar, pô, tá ruim o deslocamento, o espaço precisa ser maior. Então a gente ia meio que ao longo da Copa sempre... Foi um trabalho mesmo, Sim, né? E a boa parte do pessoal é formada em administração, são empreendedores, então tem no sangue já essa lógica. E pra gente era quase um design sprint, ainda mais sprint ainda, porque era um dia para conversar, porque no dia seguinte já tinha que enviar, a gente tinha que fazer mais alguma coisa. Mas é aquele negócio também, quando você tá amando o que você tá fazendo, você nunca tá trabalhando. Então a garganta morreu, o vaso tava sangrando, quase apagou num dos jogos ali, de tanto cansado que tava. Mas é isso, a gente prefere se dedicar a isso, pra gente esse é o prazer e essa é a diversão. E a gente foi lá pra isso, né? A gente não foi pra, assim, óbvio que a gente queria conhecer a Rússia, mas a gente não foi pra Rússia, a gente foi pra Copa do Mundo. Sim, então nosso foco era 100% a Copa do Mundo. Como o Zé falou, gente, todo mundo com a melhor das intenções, meio idealista, né? Todo mundo tem um quê idealista, apaixonado, patriota e foi isso. Era um trabalho legal. Isso, acho que vocês conseguiram passar exatamente por conta do propósito e da alegria e a paixão que vocês estavam fazendo no negócio, aquilo ali, tipo, eu tava me sentindo mal de não estar fazendo parte daquilo, entendeu? E falando um pouco de música, como é que foi criar a música Brasilzão? O Brasilzão eu fiz em 2013, para a Copa de 2014, tava em Guará, lá na minha cidade, e aí veio meio o começo dela, assim, né? Eu tava, na verdade, uma coisa estranha, eu tava querendo criar uma música pro Didi, que eu achei ele meio injustiçado, assim, né? Foi o melhor da Copa de 58, ninguém fala dele, né? Um cara quase um fantasma dentro da história do futebol brasileiro pra torcida em si. Só que acabou que ele foi injustiçado na música, porque falou de 58 que ele foi o craque, falou do Pelé, porque pensei 58, né? 58 foi Pelé. Esse foi o começo, falei, pô, legal, em 62 foi o Mané. A hora que eu pensei, eu falei, pô, tem alguma coisa aqui. Aí fiquei no meio nessa noite, assim, escrevendo o resto e fechou a música, 40, 50 músicas compostas. Legal. E a gente cantou diversas delas na Rússia. A gente não tinha essa música como meta para dar certo, a gente tinha outras duas músicas que eram mais curtas, né, meio no modelo 1000 gols, que a gente achou, falou, bem, deu certo porque é curta. E acabou que lá estourou uma que não é curta, né, que é mais longa e para mim, na verdade, muito mais bacana a letra, né, que fala simbólica, fala sobre a história futebolística nossa, as grandes conquistas, os grandes craques,
e termina com aquele refrão, pá, Sim, Brasil, sim. olê, olê. Então eu fico sempre com o celular, começou a aparecer alguma coisa, eu já gravo ela aqui no celular pra ver se não esquece. Depois da Copa pra cá eu já queria 4 músicas diferentes, então Sério? uma delas eu acho que vai dar certo, não posso contar que é segredo. E agora também o desafio de criar músicas para outras modalidades. Sim. Uma coisa que a gente tem que focar mais agora é criar música para outros esportes. E tem um pouco de dificuldade porque a história do futebol, eu particularmente apaixonado, tenho um gente conhecimento, nasce, todo mundo, natural, todo brasileiro sabe, isso né? aí. E aí esses dias eu tava fazendo uma pro vôlei, falei, bem, mas quantas vezes a gente é campeão do mundo? Eu tive que buscar. Quantas vezes é do... Então, a gente vai ter um trabalhinho um pouco mais meio de pesquisa. Levantar dados, mas já tem música para esportes, para os outros esportes também que estão surgindo e vai dar legal. Que legal. Não é só a seleção que está na Copa do Mundo, a torcida está na Copa do Mundo também. Então a torcida é parte do espetáculo, né? Você não é só um espectador, você faz parte. Então, pô, eu tenho entendimento que quem está lá tá meio que tem a obrigação de torcer. São 200 milhões, só tem, sei lá, 80 mil que estão lá. Então esses 80 mil representam os 200 milhões. Ele tem que chegar lá na hora e colocar, dar a parte dele, né? Se dedicar, cantar, incentivar. A gente teve um feedback muito bacana, inclusive da comissão técnica do Brasil, a recepção que a gente fez para a seleção em São Petersburgo. Foi quando os jogadores filmaram e pós-empate com a Suíça, o clima estava muito ruim na volta, aquele clima down, assim, né? A hora que chegou lá, e a gente no improviso, correndo atrás do ônibus com o bumbo e enfim, chegou lá com a música, os jogadores filmaram, entraram dentro pô, que música que é? Vocês viram isso? Alguém sabe quem que é essa música? Quem que são esses caras e tal? Os jogadores já meio se empurrando e, pô, vamos ganhar isso. Então, nas palavras da comissão técnica, o que a gente fez ali deu um up para os jogadores. E quando eu vi isso, falei, pô, que legal que... E foi esse vídeo que me fez cancelar. Então, Cancelar sem reembolso. Então, assim, ó, depois vocês me pagam esse Quais são os próximos passos do movimento? A gente está se estruturando como organização, né, Zé? Mas a gente já tem minimamente uma definição. Quem faz o quê? O Zé cuida disso, eu cuido daquilo. Hoje tem 23 pessoas que se dedicam ativamente, de maneira voluntária, meio como a diretoria assim, do movimento. E a gente tem um cronograma também de eventos. A principal meta é a Copa América, que vai ser aqui no Brasil. Então, pô, não aproveitamos a oportunidade de 2014 e 2016. Lá na Rússia surgiu assim, a coisa de... Eu acho que o principal legado foi podemos ter uma torcida, que eu acho que a gente efetivamente não tem um negócio consolidado. Eu acho que, e gerou também, eu acho que na população, por conta principalmente do vídeo do metrô, um sentimento de, pô, eu quero participar. E tem outros jogos, tem o Mundial de Futebol na França, tem diversos amistosos. A gente estava em Nova York e em Washington, o Zé, o nosso soldado raça, estava lá em Nova York, mas já angariou uma galera. Então... Quando você está no momento até de um MVP, digamos assim, você não planeja tanto, você não vai tanto a longo. Executa. Exato, mas aí imagina aqui, pensando que o MVP ali, a Rússia, foi tão maior do que imaginava, que aí sim um planejamento melhor antes, e agora esse planejamento está batendo na porta. E de conversas tem várias frentes. E o propósito de vocês, então, é ser a torcida do Brasil em todos os esportes. A gente quer ser um movimento que funciona como um elo para a torcida. Então existem, na verdade, outros grupos que se organizam para ir, né? Eu acho que tem um que tem uma pessoa que mais apareceu, que foi o gaúcho da Copa, aquele que tinha taça lá, o seu Clóvis, que enfim, eu tive felicidade de conhecer em vida. Os filhos dele, o Frank e o Gustavo, seguem. Então, enfim, eles são um grupo. Existem diversos outros grupos como esse. O que o Movimento Verde e Amarelo quer fazer é juntar todo mundo e fazer com que isso... Transmita, né? Vire, na verdade, uma grande torcida do Brasil. Não só para o futebol, para todos os esportes. E, enfim, que esteja presente na maior quantidade possível de jogos. E no limite, pensando, todo lugar que o Brasil for jogar, vai ter brasileiro. Se for no Brasil, obviamente vai ter brasileiro. Se for fora do Brasil, tem os brasileiros que moram lá. Então, no limite, o que a gente precisa criar é um modelo que faça o quê? Com que aquele cara chegue lá, ele sabe o que ele tem que fazer. Tá dado, o potencial todo tá aí. O que precisa fazer agora é ter um modelo e fazer esse modelo ser replicado. Um último recado de vocês. Quem quiser acompanhar o Movimento Verde e Amarelo, seguir no Instagram, o @Movimento Verde e Amarelo, no Facebook também, Movimento Verde e Amarelo. Se quiser estar mais próximo do dia a dia, manda um direct pra gente ali no Instagram, a gente acrescenta dentro dos grupos de WhatsApp. No fim das contas, o movimento é a junção das pessoas que querem efetivamente ajudar o Brasil. Então, até se você gosta de uma seleção específica e quer dar um foco, eu quero entrar e ser o cara da torcida do polo aquático.
se junta no movimento e vamos junto lá. @Movimento Verde e Amarelo. É isso. Pô, bem legal. É verde amarelo. Amarelo, não tem o E. É, não tem o E, vou deixar claro. Movimento Verde Amarelo. E é muito legal, segue. Eles fazem vários encontrozinhos, eventos também. É muito bacana. Eu adorei fazer o Bate-Papo com vocês. Poxa, espero que a gente consiga fazer essa torcida ser infinitas vezes maior. O que vocês precisarem tá só no começo gente. ainda. Tá só no começo. O que vocês precisarem da gente, putz, estamos super à disposição. E eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem, ativarem o sininho de notificação. Então, eu espero vocês no próximo Sofá do Vale. Poxa, muito obrigada, gente. Obrigado a você, foi sensacional, muito bom. Parabéns.